Irmãos, uma grande alegria podermos cultuar ao Senhor. O nosso culto é possível porque Jesus Cristo, um dia, como ouvimos nesta manhã, morreu na cruz. Foi morto. E com o derramamento do seu sangue, da sua vida, pôde pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que nos impediam de nos aproximarmos de Deus. Pela obra de Jesus Cristo na cruz, nós tivemos a oportunidade de entrar na presença de Deus. Por isso, hoje, os nossos cultos são cultos que expressam a nossa gratidão, o nosso louvor. São momentos em que reafirmamos a nossa fé, reafirmamos o nosso desejo de servir a Deus. Os nossos cultos, em nossos cultos, nós não temos aqui uma tentativa de alcançar o olhar de Deus sobre nós por meio de algum ato muito inusitado, muito expressivo, que sem Ele, Deus não olharia para nós. Não. Deus olha para nós, porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso favor. E a sua graça nos alcançou de maneira que cremos em Deus por meio de Jesus. Não há nada que eu ou você, num culto, possamos fazer para atrair o olhar de Deus sobre nós que Cristo não tenha feito. O que atrai o olhar de Deus sobre nós, para o nosso culto, para a nossa gratidão, para o nosso louvor, tem a ver com a obra de Cristo realizada em nosso favor. Por isso, nós podemos prestar culto ao nosso Deus aqui nesse momento, podemos prestar culto ao Senhor quando estamos fora desse confinamento, aqui no templo, mas podemos prestar culto ao nosso Deus nos nossos lares, nas nossas casas, quando reunimos os nossos familiares para cantar, para louvar, para orar, para cultuar o nosso Deus, termos esse momento muito específico, muito objetivo de culto ao Senhor. Nós podemos fazê-lo em qualquer parte, né? Em qualquer região, em qualquer território. Por quê? Porque o nosso Deus nos vê, e o nosso Deus nos vê em Cristo. O sacrifício que foi feito para que pudéssemos ter acesso a Ele. Eu estou falando, irmãos, introduzindo essa reflexão nessa manhã, falando da bênção de podermos cultuar, porque vamos falar um pouco sobre culto ao Senhor nessa manhã. E vamos falar da experiência de Noé. Nós temos estudado aqueles que chamamos ou denominamos como heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e temos parado um pouquinho na vida de Noé, na história de Noé, que foi uma história contada no Gênesis, ali a partir do capítulo 6, que registra alguns momentos históricos de um tempo muito longínquo, que nós mesmos nem sabemos como as coisas aconteceram, mas temos de maneira muito pontual a certeza que em dado momento da humanidade houve muita maldade, houve uma intenção de Deus em dizimar o povo por conta da maldade do seu coração. Houve também da parte de Deus uma situação que era Noé, que era um homem justo, íntegro, que adorava a Deus, que andava com Deus. E Deus, com um projeto redentor para Noé, para a humanidade, para os animais daquele tempo, para a terra, Ele deu a Noé uma missão. E Noé aceitou essa missão. E ao aceitar essa missão, Noé teve a oportunidade de participar da redenção da terra naquele tempo. Faz muito tempo isso. A gente não consegue precisar em tempos, né, em datas específicas, quanto tempo foi. E diz o texto, nós estudamos isso, que Noé fez uma arca de madeira, está registrado lá no capítulo 6, capítulo 7, que Noé entrou na arca de madeira com os animais, e Noé passou por um bom tempo, por um bom período, onde houve um dilúvio. Noé passou por aquele tempo guardado, protegido, até o dia que as águas baixaram. Sabe, irmãos, ao sair Noé da arca,
ali no capítulo 8, verso 20, diz que Noé levantou um altar ao Senhor, tomando animais limpos, de aves limpas, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E é aqui que eu quero meditar com você nessa manhã, sobre esse momento na vida de Noé, sobre esse culto que ele prestou a Deus. O texto diz no verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Era uma prática de culto naquele tempo. Se nós estudarmos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai perceber pelo menos 3 grandes maneiras de culto ao nosso Deus. Nós temos essa primeira fase histórica em que você vê as pessoas sacrificando a Deus animais, sacrificando a Deus holocaustos, intencionadas em buscar a face do Senhor, em orar ao Senhor, em falar com Ele. Você vê isso na vida de Noé, você vê isso na vida de Abraão, você vê isso na vida de Jacó. Sabe, momentos que as pessoas passavam com Deus, que eles passaram com Deus, e eles deixavam registrado algum ato cerimonial para expressar que eles tiveram contato com Deus. Mas você tem ali, a partir de Moisés, a partir do Êxodo, de Levítico, uma organização cerimonial onde sacerdotes e levitas, num templo, num tabernáculo, tinham certas regras para que esse culto fosse prestado a Deus. Então esse é um segundo momento que vigora até a vinda de Cristo. É o tempo da lei, da antiga aliança. E depois, quando vem Cristo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, é o nosso sacrifício a Deus, é o culto que podemos prestar em completude a partir da sua entrega, da sua morte em nosso favor. E ali em Cristo nós temos a oportunidade de adorar a Deus e como sacerdotes oferecer sacrifício de louvores e gratidão a Deus. É esse culto que nós temos na nova aliança, é o culto que vivenciamos atualmente. Esses 2 últimos, o culto que temos na antiga aliança e o culto que temos na nova aliança, nós vemos explicado ali em Hebreus capítulo 9, se você tiver um tempinho, e eu acredito que você está com um bom tempo agora, né, para poder fazer várias coisas, inclusive ler a Bíblia, vai lá em Hebreus capítulo 9, onde você percebe ali o autor explicando como era o culto na antiga aliança, e por que Jesus Cristo, o Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, permite que possamos ter uma nova modalidade de culto, aonde estivermos, sem necessidade de um sacerdote, sem necessidade de um sacrifício, né? Ali nós temos explicado como funciona o culto da igreja na nova aliança, né? Mas em todos eles, em todos os cultos, desde aquele antes da antiga aliança, lá em Noé, Abraão, Jacó, aquela turma toda, e na antiga aliança, e no regime da lei, e na nova aliança, nós vemos alguns elementos presentes em todos eles, e todos válidos. E a gente pode observar também aqui, na vida, no culto que Noé presta a Deus, essa chegada diante de Deus, essa aproximação de Deus, esse momento em que o ser humano tem a oportunidade de falar com Deus, de fazer expressões sobre as suas intenções, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades a Deus, e de um outro lado, um Deus que recebe essa oração, recebe esse culto, recebe esse sacrifício, e reafirma, por sua vez, também a sua aliança com esse ser humano, com aquele que lhe é fiel, com aquele que lhe busca, né? A gente vê em todos os cultos esse elemento, o fiel, aquele que busca a Deus, aquele que clama a Deus, como um Deus do outro lado, querendo atender aquele que o busca. Nós lemos aqui, irmãos, nós vemos aqui na história de Noé, nesse momento de culto de Noé ao Senhor, alguns elementos muito importantes que não se distanciam daquilo que nós podemos viver com Deus em nosso culto ao Senhor, no culto da nossa vida, no culto que prestamos a Ele, no culto que você realiza na sua casa ou juntamente com a igreja de Jesus, naquele culto que você tem a oportunidade de se apresentar
diante de Deus objetivamente, definidamente, com a intenção de adorá-lo, de louvá-lo, de a Ele confessar, de a Ele clamar, de a Ele colocar a sua vida, de entregar o seu futuro. Nós vemos que os elementos presentes aqui nesse culto de Noé, naquele momento histórico, não se distanciam, não se afastam, e podemos aprender muito com a história de Noé nessa fase da sua vida. Então vamos lá. Noé levantou um altar ao Senhor, fez sacrifícios a Deus. Deus recebeu, Deus o abençoou. Vamos ler o texto todo? Aqui diz, no capítulo 8, a partir do verso 20, que levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Diz o verso 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, vamos pensar que Noé estava numa parte muito específica da sua jornada. Até aqui ele já tinha caminhado com Deus, até aqui ele já tinha recebido um chamado da parte de Deus, até aqui ele já tinha confeccionado aquela arca que era um projeto redentor para ele, para sua família, para os animais, e como pensamos na semana passada, também para aquelas pessoas que pudessem encontrar naquela mensagem de Noé prática, viva, uma certeza para a sua vida, poderia entrar naquela arca também. Noé vivenciou todo o período do dilúvio. Ele viu as coisas se cumprindo, aquilo que Deus tinha dito durante tantos anos, tantas décadas, ele viu se cumprindo. E Noé viu as águas do dilúvio abaixarem. Noé viu a arca encontrar a terra seca. Aqui no capítulo 8, antes dele levantar esse altar e sacrificar ao Senhor, nós temos registrado esse momento em que as águas abaixam, a arca toca o solo, e Noé, ali dentro da arca com os animais, espera uma ordem de Deus para que ele saísse da arca. O verso de número 15 diz, então, do capítulo 8, então disse Deus a Noé: sai da arca. Sai da arca. Até aquele momento em que Deus diz para Noé, sai da arca, ele já tinha vivenciado muitas experiências, como lemos anteriormente, como pensamos anteriormente. E ao sair da arca, irmãos, chama atenção que o primeiro ato de Noé, a primeira atitude de Noé, foi levantar um altar ao Senhor. Foi prestar um culto a Deus. Pegar alguns bichinhos ali, que é o que ele tinha para oferecer a Deus, e sacrificar ao Senhor. Diz o texto que Deus aspira o cheiro daquele holocausto e diz consigo: eu não vou mais destruir a terra. O homem é passível de correção, mas eu não posso destruir algo tão lindo por causa desse problema que ele traz no coração.
Naquele momento, Deus reafirma sua aliança com Noé. Naquele momento, Deus dá instruções a Noé. Eu fico pensando, irmãos, que aquela experiência de culto de Noé, após a saída da arca, revela o lugar que Deus ocupava no coração de Noé. E revelava outras coisas também. O que aquele culto ao Senhor, o que aquele altar levantado para sacrifício ao Senhor, como o primeiro ato ao sair da arca, representava para Noé, representava para aquele homem que tinha passado por tantas experiências até ali. Representava assim, irmãos, o lugar que Deus ocupava para a sua vida, para a sua história, para a terra, para aqueles animais, para o futuro que tinha à sua frente. Mas observando, irmãos, essa experiência de culto, e o que vai suceder um pouquinho à frente na vida de Noé, e eu espero que nós paremos hoje aqui essa reflexão em torno da vida de Noé, por isso nós vamos avançar um pouquinho mais à frente. A gente observa, irmãos, que o culto que Noé presta ali fazia parte de um arranjo na vida de Noé que começava e terminava na obediência a Deus. Aquele culto que ele prestou estava dentro de um arranjo, numa relação que Noé tinha com Deus, de obediência e confiança. Se você observar a vida de Noé, sempre que Deus se aproximava dele, falava com ele, havia uma resposta objetiva, condizente com aquilo que Deus dizia. Ou seja, Noé obedecia. Quando nós lemos lá no capítulo 6, verso 22, após Deus ter orientado como ele iria fazer aquela arca, no verso 22 diz: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé ouvia o que Deus tinha a dizer e obedecia. Quando ele confeccionou tudo que Deus tinha mandado ele fazer, lá no capítulo 7, verso 1, diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No verso 5, nós lemos: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Depois, dentro da arca, após as águas abaixarem, lá no capítulo 8, no verso de número 15, nós lemos: então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. O verso 18 diz: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos da arca. Noé tinha uma prática de vida diante de Deus, e essa prática era a obediência. Obediência à voz de Deus, à orientação de Deus. E o culto de Noé a Deus está dentro desse cenário de obediência e confiança. Não está fora. O culto, irmãos, na vida de Noé fazia sentido porque ele vivia numa relação de comunhão com aquele que sabia, com aquele que entendia, com aquele que tinha em suas mãos todo o poder, todo o domínio, e iria conduzir Noé na sua vida. E Noé chega em um determinado momento que ele fala assim: Deus tinha razão. Eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci a Deus, e Deus fez tudo o que Ele falou que ia fazer. E aqui eu estou, acabou o dilúvio, acabaram as águas, a arca baixou, eu preciso agradecer a Deus, eu preciso cultuar a Deus, eu preciso dizer que Ele é o meu Deus. Mas Ele fala tudo isso, não só naquela experiência de culto, Ele diz tudo isso na sua vida. Porque o culto para Noé está dentro de um arranjo de obediência e confiança.
O culto para Noé, o altar que ele levantou, não fazia parte tão somente de um ritual sem sentido, onde ele entendia que precisava prestar culto a Deus por uma obrigação religiosa. Não, aquele culto fazia parte de uma relação de confiança, de obediência que ele tinha com Deus. E Noé, há tantos milênios atrás, irmãos, tem muito a nos ensinar. Que o nosso culto a Deus, que a nossa vida religiosa, a nossa vida de entrega, a nossa vida de adoração, de louvor, não deve vir desconectada da decisão de ouvirmos a voz de Deus, os mandamentos de Deus, colocar em prática a conduta que Deus espera de nós. O nosso culto é uma sequência, o nosso culto faz parte, o nosso culto está dentro dessa relação de obediência e confiança. E isso a gente vê ali na vida de Noé. Mas a gente observa que o culto marca a relação de Noé com aquele novo momento da sua vida. Ele chega, abre a arca, sai da arca, não sei se atropelado pelos animais ou não. Ele cata alguns ali para não fugir, porque era assim que se prestava culto naquele tempo. E a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: Deus, missão cumprida, né? Chegamos aqui. E agora? E agora? Deus havia feito promessas até aquele momento, que ele iria fazer uma arca, que ele iria entrar na arca, que o dilúvio viria, que o dilúvio acabaria, que Deus iria livrá-los, e Deus cumpriu tudo que ele tinha dito até ali, fez tudo que ele disse que iria fazer, ele fez. Então, obrigado, né? Obrigado, Senhor. Mas entre o seu passado e o futuro que se avizinhava, Noé estava erigindo um altar, indicando com que coração e disposição também ele queria continuar vivendo com Deus. E aí, irmãos, para mim, na vida de Noé, o culto aparece como essa experiência de reafirmação da fé, com essa experiência de reafirmação da caminhada que ele quer continuar a ter com Deus, no pós-vir, no porvir, naquela nova terra que se avizinhava. O culto marca essa relação de Noé com aquele novo momento da sua vida. Um momento diferente. Até então Noé vivia acossado pela maldade, era muita gente muita gente matando muita gente violentando muita gente. Ele não tinha isso dali para frente. Ele não precisava viver se protegendo, ele não ia viver todas aquelas amarguras que ele viveu vendo a maldade do seu tempo. Mas ele estava sozinho também. Sabe, irmãos, a gente olha para a vida de Noé e olha para esse culto na vida de Noé, sem ter como analisar o que aconteceu no coração de Noé, mas a gente sabe o que acontece na nossa vida, que o culto é esse espaço na vida, esse momento de chegada que temos diante de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para reafirmar a nossa fé, para reafirmar a nossa entrega. É um momento, sim, para a gente dizer para Deus: Deus, muitas coisas aconteceram, e tem à frente um futuro que eu não sei como vai se configurar. Eu só quero dizer que eu quero continuar confiando em Ti. Eu quero continuar dependendo de Ti. Eu quero continuar adorando o Senhor, tendo o Senhor como meu Deus. O culto, na nossa experiência de vida, ele tem esse propósito, seguramente, irmãos, que é de agradecer, que é de louvar, que é olhar para o passado e ver quantas coisas Deus fez, mas ter um coração dependente de Deus, diante de um futuro que a gente não sabe como vai ser. Eu não sei como será o meu futuro, você não sabe como será o seu futuro. São tantos índices, são tantas notícias, são tantas profecias, são tantos vaticínios, que a gente não sabe como será. As coisas mudam. Muitas experiências que tivemos no passado foram no passado até porque
Muitos fenômenos do passado nós não os temos mais hoje. E não dá para a gente dizer que vai viver as mesmas experiências de fé. A gente vive numa contínua mudança. E essa experiência com Deus, em oração, em culto, em adoração, na igreja, no particular, em casa, ela pode marcar esse momento de uma relação de gratidão pelo que Deus fez no passado, mas de uma relação de dependência diante daquilo que Deus vai fazer no futuro. E o culto na nossa vida, ele pode aparecer como essa experiência de reafirmação da nossa fé, da nossa obediência, da nossa confiança em Deus, da nossa gratidão pelo que Ele fez até aqui. Mas também de dizer para Deus, Deus, eu não sei o que fazer agora, como que vai ser agora, o que vem pela frente, como será, Senhor? Mas é importante, irmãos, a gente considerar algo na vida de Noé. Que o culto que ele prestou ao Senhor, marcante, importante, a gente vê que Deus ali fala com Noé, foi um momento muito especial. Foi um momento que Deus falou, olha, não vai faltar verão, inverno, calor, dia e noite, né? Deus fez promessas sobre o futuro, Deus deu instruções para Noé, que coisa linda. Mas a gente observa, irmãos, que aquele culto não imunizou Noé quanto às possibilidades de problemas de conduta. Aquele culto não trazia consigo esse poder. A gente lê um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 9, um pouquinho à frente, no verso 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do fogo, do vinho, soube o que lhe fizeram mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou, bendito seja o Senhor de Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeceu Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Fico pensando nessa experiência de Noé, irmãos, que culminou numa maldição lançada sobre um filho. Que experiência foi essa, irmãos? Fez uma vinha, plantou uma vinha, coisa boa de Deus. Fez um vinho, coisa boa de Deus. Mas se entregou ao vinho, se embriagou. Isso não é de Deus. Perdeu o controle. Arrancou a roupa, ficou nu na tenda. A gente não sabe o que aconteceu ali, mas a coisa foi feia. Canaã, seu filho, passa por aquela experiência. Diz o texto que ele foi contar para os irmãos vieram. Foi uma cena que a gente não tem tantos detalhes, mas não foi coisa boa. Depois que o pai desperta da embriaguez, fica sabendo o que aconteceu, lança uma maldição sobre um filho, lança a bênção sobre outros filhos. E por mais que o texto vai tentar, parece que, aproximar a nossa cabeça da razão pela qual a terra de Canaã, futuramente, seria naturalmente possuída pelos filhos de Sem. Por mais que o texto nos indica isso, que houve uma razão lá no passado pela qual Canaã se tornou o que foi, a terra de Canaã, os filhos de Canaã se tornaram o que foram, irmãos.
eu acho que nada diminui a força daquela experiência. A experiência da embriaguez de Noé. Um homem de Deus, um homem que vivenciou experiências fantásticas com Deus. Que a gente tem aqui falado há 3 semanas, 3 fins de semana. Que inclusive cultuou a Deus, que recebeu promessas de Deus. Mas a gente vê, irmão, que culto não imuniza ninguém. Se você cultuar o Senhor, louvar o Senhor, quiser fazer coisas erradas, você vai fazer, porque não há força espiritual alguma no culto que vai impedir você de fazer coisas erradas, fazer coisas, entrar numa conduta respondendo à carne, respondendo aos impulsos, aos desejos. Não, o culto não imunizou Noé. Não imunizou Noé. E é importante que nós saibamos disso. O fato de estarmos cultuando a Deus, não ficamos imunizados, nem contra o coronavírus, e nem contra qualquer prática ou qualquer conduta que possa prejudicar nossa família, prejudicar a relação com os nossos filhos. Tudo isso aí pode acontecer. Isso por quê, irmãos? Porque tem pessoas que acreditam que pelo fato de orar muito, de estar na igreja todo fim de semana, de estar cultuando a Deus, até pela relação via internet, existe um poder assim, espiritual que vai imunizá-lo de muitos problemas. Irmãos, o que imuniza a vida da gente é o sangue de Cristo. Contra o poder do pecado, contra o poder do diabo, contra o poder do mundo. Mas existe um elemento muito importante aí chamado eu, chamado você, que deve participar desse processo pela fé, participar desse projeto pela fé. Existe eu e você, irmão, que precisa dar respostas de fé à obra de Cristo na minha vida e na sua vida. E essa resposta de fé é dizer o que Noé sempre fez. É verdade, o Senhor tem razão, vou obedecer, é por aí mesmo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essa resposta de fé que a gente vai dando no caminho, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, sabendo da vontade de Deus. O fato de eu participar do culto é uma bênção, sinto-me abençoado. O pastor acabou de orar, eu coloquei minhas orações diante de Deus, e está tudo lindo, tudo bonito, Deus está ouvindo, Deus está respondendo. Mas isso, irmão, não vai me impedir de dizer sim à carne quando ela clamar. Não vai me impedir de dizer sim a uma tentação quando ela se aproximar, mesmo após o culto, mesmo na segunda-feira. Por isso, irmãos, eu acredito que essa experiência de Noé é para nos lembrar que o culto, que faz parte de um processo todo de obediência a Deus, que devemos continuar cultuando a Deus, nós temos que tomar cuidado para não achar que Ele tem um poder para além daquele que Ele serve na nossa vida. Existe um elemento de decisão minha e sua, meu e seu, onde eu e você, em determinado momento, vamos olhar e vamos falar assim, isso é obra da carne. Não é porque eu cultuei a Deus, eu sou ungido por Deus, sou abençoado por Deus, que eu não irei ter que tomar cuidado. Jesus, em Mateus capítulo 3, nós lemos, havia acabado de sair de uma experiência com o Pai. Eis aí, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo veio sobre ele. Só que, irmãos, imediatamente após ele é tentado por Satanás. E naquela tentação, ele tem a oportunidade de dizer sim à carne, dizer sim à fome, dizer sim à necessidade de autoafirmação social, de autoafirmação religiosa, a um projeto de poder que lhe era proposto. Mas ele reconhece
considera a sua humanidade, a sua condição naquele momento e diz sim, não à carne, mas à palavra de Deus. Sabe, irmãos, o culto não nos imuniza daquilo que nós temos de tomar de decisão na vida, em vista de abençoar a vida daqueles que estão ao nosso lado, a nossa própria vida, e assim responder ao nosso Deus com fé. Mas por fim, irmãos, eu aprendo aqui na vida de Noé que o culto é esse ambiente em que Deus reafirma a sua aliança, suas promessas e suas instruções para a nossa vida. Aqui em Gênesis capítulo 8, verso 22, a gente vê uma promessa de Deus. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus fala isso para Noé naquele momento de culto, e quantas vezes nos nossos momentos de culto nós temos a oportunidade de, firmados na palavra de Deus, lembrar as suas promessas. Na experiência de culto nós temos a oportunidade de lembrar e reafirmar as promessas que Deus nos fez, diante de tantas dúvidas que são colocadas no nosso coração no dia a dia da vida. Porque eu e você passamos por isso. Muitas dúvidas aparecem. Fenômenos catastróficos de dores, de mortes, de doenças, de enfermidades, de infortúnios, por vezes querem checar as promessas que Deus fez ao nosso coração. As tragédias pessoais, por vezes querem checar aquela promessa de Deus para o meu e para o seu coração. Estou convosco. Nas experiências de culto, irmãos, nós temos a oportunidade de ouvir e ouvir novamente as promessas que Deus nos fez. Capítulo 9, verso 1, diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Na experiência de culto, irmãos, nós temos oportunidade sempre de ouvir as instruções de Deus, as orientações de Deus para um momento da nossa vida tão complexo. Tão complexo. Pense o quanto é importante eu e você participarmos das nossas experiências de culto, de louvor, de adoração. Nelas nós temos a oportunidade de dar sequência a um projeto. Qual? Projeto de obediência, de confiança ao nosso Deus. Temos oportunidade de falar para Deus: Deus, te agradeço pelo passado, por tudo que o Senhor já fez. Agora eu preciso saber como vai ser o nosso futuro. Reafirmar a nossa dependência, a nossa confiança sobre o que Ele vai fazer à frente. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, o culto, ele não nos imuniza contra as decisões que nós pessoalmente, particularmente, temos que tomar diante das tentações e das propostas que a carne nos faz. Nas experiências de culto, nós podemos nos fortalecer diante de Deus, mas a decisão é nossa. Se vamos atender a carne, se vamos atender o projeto de obediência ao nosso Deus. E na experiência de culto, irmãos, nós sempre temos a oportunidade de reafirmar as promessas que Deus nos fez, colocá-las no centro, colocá-las no lugar que elas devem ter na nossa mente e coração. Temos a oportunidade de ouvir as suas instruções, suas orientações sobre como viver o futuro. Cultuemos ao nosso Deus, irmãos. Com a graça de Deus, essa quarentena vai passar e nós vamos voltar às nossas experiências de culto aqui no templo. Mas você não deve esperar a quarentena passar. Você deve viver em culto ao Senhor o tempo todo na sua vida, aonde você está. Porque pelo sangue de Cristo, eu e você podemos cultuar a Deus em qualquer lugar.
em qualquer momento. E assim ter a nossa fé reafirmada, sua aliança reafirmada e nosso desejo de obediência reafirmados. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, me abençoe e possamos viver em culto ao nosso Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus.